Então, iniciei a gravação, vou retomar com a minha apresentação, e vocês podem levantar a mão e chamar assim que possível. Então, boa noite, eu sou o professor Cauê Pimentel, coordenador do curso de enfermagem da Unic Rondonópolis, assumi a coordenação agora, neste semestre de 2021/2. Parabéns para você que está presente agora nesse momento da transmissão ao vivo, transmissão remota e ao vivo. É importante nós termos esse momento para conversarmos, para tirar algumas dúvidas. Então, conforme o banner apresentado e que vocês estão visualizando, nós vamos conversar um pouco sobre a situação acadêmica. Então, para falar sobre a situação acadêmica, é importante que a gente relembre alguns pontos importantes, né? E principalmente alguns pontos que envolvem, então, a nossa faculdade. Então, de antemão, eu queria falar para vocês que eu sou enfermeiro, formado no ano de 2010, tenho muito orgulho da minha profissão, trabalho como docente desde 2012 na Unic, né? Então, tem 9 anos, vão fazer quase 10 anos que eu estou atuando como docente. E também fui enfermeira assistencial durante muitos anos, né? Trabalhei no SAMU, trabalhei em unidade de terapia intensiva, unidade de urgência e emergência, perfazendo ali 9 anos de experiência na assistência. Então, eu tenho uma bagagem muito significativa em relação à prática do enfermeiro. E o que eu quero trazer para o curso de enfermagem é essa aproximação entre a realidade, entre o que nós estudamos e o que o mercado de trabalho está apresentando. Então, o tópico em si, ele fala, né, vamos conversar sobre sua vida acadêmica. Então, na gestão agora da coordenação, sobre minha tutoria, né, sobre minha responsabilidade, nós vamos ter algumas mudanças no curso, algumas perspectivas de inovação que são inseridas na minha própria visão. Então, esse semestre, como eu iniciei a coordenação em agosto, então nós estamos em período de adaptação, lógico, mas algumas ações nós fizemos que são importantes destacar, né, como, por exemplo, eventos que envolvam palestras mensais. No mês de outubro, agora, nós tivemos a semana de palestras, né? Quem participou conseguiu visualizar isso, né? Nós tivemos uma devolutiva muito positiva através das avaliações. E nesse mês de novembro, estou organizando mais uma atividade, mais uma palestra com profissionais que são renomados na área da enfermagem, que estão atuando, ou seja, uma aproximação entre a teoria e a prática por meio. Então, eu vou estar divulgando para vocês dentro das mídias sociais que nós temos, WhatsApp, Instagram, para que vocês conheçam e estejam partes. O que eu desejo, né, antes de iniciar a nossa conversa, é que vocês se sintam contentes e que vocês se sintam pertencentes à Unic Rondonópolis. Que o curso de enfermagem, ele é construído, ele tem a sua história, e que vocês se sintam pertencentes desse grupo de alunos que compõem, então, o curso de enfermagem. Então, quem nós somos? Quem somos o curso de enfermagem em si? Então, o curso de enfermagem da Unic Rondonópolis, ele é regulamentado pela Portaria 949, de 30 de agosto de 2021, ou seja, recente. Então, nós temos a nossa autorização desde 2007, o curso existe, ele passa por avaliações constantes, e a última avaliação e reconhecimento foi agora, do dia 30 de agosto. Então, não tenham dúvidas nenhuma acerca da competência e qualidade no nosso curso de enfermagem. Tá? Hoje nós contamos com um corpo discente de 202 alunos e um corpo docente de 16 professores. Os nossos professores, muitos de vocês já conheceram todos, como, por exemplo, o Paulo, né, aluno do 10º semestre, formando, Giovana, que também está aí na apresentação. Mas nós temos alguns alunos que são ingressantes, então nós temos professores que oscilam entre especialistas, mestres e doutores, dentro das suas
determinadas áreas e capacidades técnicas. Então, esse é o curso de enfermagem. Além disso, nós temos os monitores de enfermagem. Então, os monitores de enfermagem são enfermeiros que estão atuando no estágio supervisionado nas unidades de saúde. Então, nós temos hoje 10 enfermeiros que são monitores de estágio, todos enfermeiros, especialistas com experiência prática na profissão, que vão estar auxiliando vocês no desenvolvimento das habilidades e competências. Se você tiver alguma dúvida no final, pode questionar, tá bom? Então, o nosso compromisso do curso de enfermagem é com a formação de enfermeiros engajados, aquele enfermeiro que sente orgulho de ser enfermeiro, que bate no peito e fala, eu sou enfermeiro e eu vou transformar a realidade onde eu atuo. Então, a educação por si só ela é transformadora. Vocês buscarem informações, é unânime a questão da evolução de uma sociedade conforme o nível de escolaridade. Isso acontece dentro da nossa casa. Por quê? Porque com o aumento do nível de escolaridade, consequentemente, aumenta o nível de renda, o nível de qualidade de vida. E isso reflete uma maior expectativa de vida, não só sua, mas das pessoas que estão ao seu redor. Então, vocês que estão cursando ou até mesmo finalizando a graduação, fazem parte desse rol de pessoas. Então, o profissional engajado com a profissão é aquele profissional que assume, que fala que é enfermeiro, que bate no peito e que transmite isso para as outras pessoas. E esse é um compromisso que eu quero ter com vocês, liderando o curso de enfermagem, sendo o coordenador do curso. Então, eu quero que vocês se sintam alunos e enfermeiros em formação, mas engajados, que estejam conscientes das transformações políticas, principalmente dentro da nossa profissão. Além disso, o enfermeiro resolutivo, aquele enfermeiro que sabe analisar, sabe criticar, mas, além de tudo, que sabe resolver problemas. Os meus alunos, eu sou professor da disciplina do estágio, eles sempre ouvem eu falar, né, Paulo, Giovana, que estão aí, que o enfermeiro resolve problemas complexos. E é isso que nós esperamos dentro da formação de vocês. E, além de tudo, que executem o cuidado com excelência. Então, para vocês executarem o cuidado com excelência, aqui nós temos algumas imagens de situações práticas, porque nós almejamos cada vez mais agora, depois desse contexto de pandemia, que vocês sejam inseridos dentro da prática. Então, nós temos na imagem da esquerda aqui, vocês podem observar uma situação onde ocorreu uma aula prática, no caso do estágio supervisionado, mais uma UTI neonatal. No caso aqui nós temos a monitora, que está realizando toda a aula em si, e as alunas do curso de enfermagem. Então aqui nós temos as alunas que estavam participando nesse momento no estágio supervisionado. Então foi uma vivência muito positiva e proativa. Aqui, nessa outra imagem, uma imagem desse semestre, a aluna realizando o curativo. Lógico que a gente não está expondo o paciente, mas um curativo de alta complexidade. Que é isso que a gente espera, que vocês sejam resolutivos, que vocês executem o cuidado com excelência. E aqui ao lado nós temos alunas, que por sinal é da minha disciplina, de urgência e emergência, realizando a técnica de ressuscitação cardiopulmonar, que nós trabalhamos com uma certa ênfase e esperamos alcançar a qualidade nessa técnica, nesse cuidado prestado. Então, o curso de enfermagem ele está compromissado com essa formação. E eu quero transmitir isso a vocês, eu quero que vocês se sintam enfermeiros e muito bem ancorados em relação à base de formação de vocês, que a formação, a faculdade, ela defende isso, os nossos professores defendem isso. E nós temos orgulho de ser enfermeiros. Então, qual é a visibilidade do nosso curso hoje? Então, se perguntarem, professor, mas como o curso de enfermagem? O curso de enfermagem da Unic não é bom, é mais ou menos, é ruim, é bom, é muito bom. Por meio da avaliação externa, que é realizada através do Ministério da Educação, é realizada a cada 3 anos a avaliação do Exame Nacional do Ensino Superior, né, que é o ENAD.
No nosso último ciclo, o curso de enfermagem alcançou a nota 3. Nota 3 é uma nota satisfatória. Os conceitos vão de 1 a 5. Temos possibilidade de melhorar? Temos possibilidade de melhorar. A próxima prova do ENAD ocorrerá em 2023. Ocorreu um atraso porque no ano passado não teve ENAD, por conta do contexto da pandemia. Tá? Mais um ponto importante, que o nosso curso de enfermagem, ele apresenta o IDD. O que é o IDD? É o indicador de diferença entre os desempenhos observado e esperado. O que é isso, professor? O que é esse IDD? O IDD, ele reflete, através de uma, como eu posso dizer, de uma fórmula matemática, ele reflete a qualidade do aluno que entra na faculdade, ou seja, quando ele começa, e quando ele sai, por meio do exame do Enem e também por meio do ENAD. Então, ele faz a comparação entre o Enem e o ENAD. Só que isso, falando, é simples, mas é uma fórmula matemática que envolve todo uma memória de cálculo inserida. Mas o que importa é que a nossa nota é 4. Então, uma nota que está na zona de qualidade. Significa que os nossos alunos, quando iniciam a faculdade, eles saem muito bem preparados em relação ao contexto em que ele iniciou a faculdade. Então, ele tem uma evolução dentro do curso. Isso é uma visibilidade positiva que nós conseguimos alcançar e observar no percorrer da jornada de vocês dentro do curso. Então, ciclo ENAD, nossa 2019, nossa última nota, nós temos 3, e ciclo ENAD por avaliação do IDD, nós temos a nota 4, que reflete uma evolução do aluno dentro da trajetória acadêmica dele. Muito bem. E agora, nós estamos no meio do nosso caminho do semestre. Então, finalizamos ali no mês de outubro o primeiro bimestre, iniciamos o segundo bimestre, agora nós temos esse mês de novembro para realizar e finalizar as nossas atividades. E o mês de novembro passa voando, por quê? Porque nós temos feriados. Nós tivemos feriado ontem, foi feriado, né? E nós temos feriados daqui a 2 semanas, dia 15 de novembro. Então, isso reflete ali, às vezes, uma emenda, dá uma desanimada, mas foco, persistência, que nós vamos alcançar o sucesso. Então, o que é importante eu destacar agora desse meio do caminho? Que muitas coisas aconteceram, agora nesse primeiro bimestre. Agora o segundo bimestre ele tende a ser uma reta final e pode ser que, se você não estiver planejado e preparado, que você sofra um pouco com isso ali, sofra emocionalmente, mas e também, sofra ali no prazo, na pressão. Então, o que é importante que eu falo para vocês? Respirem. Vocês são altamente capazes de resolver os problemas acadêmicos de vocês, de estudo. Precisa de planejamento, se organizar, determinar um período do dia e da semana para você estudar e fazer as suas atividades. Com isso, você consegue alcançar, sim, a aprovação, a satisfação. Então, para isso, enquanto a gente falar um pouco sobre como acontece, então, a avaliação continuada. Eu sei que alguns alunos ainda têm um pouco de dúvida. Se vocês tiverem algo para comentar, podem levantar. Tá? Então, a nossa avaliação continuada ela é muito simples de ser comentada. Por quê? Porque, além das provas, cada atividade que você realiza, ela vale pontos. Então, quais são as formas que a Unic utiliza? Então, nós, aqui na faculdade, na Unic, nós temos um conceito altamente digital. O cenário pós-pandemia, ele é altamente digital. Olha o que nós estamos fazendo nesse momento. Estamos sentados remotamente, cada um no seu local, e estamos falando sobre a vida de vocês, sobre a vida acadêmica. Isso não vai mudar. Isso tende a se tornar cada vez mais frequente e inserido dentro do contexto de trabalho. Exemplo, inúmeras empresas utilizam um método de seleção altamente digital, onde você não entra em contato com pessoas, e sim, a entrevista é remota, a sua ação de documentação é toda remota pela câmera do celular, e essa situação só tende a evoluir e se tornar cada vez mais próxima de uma realidade. A gente não viu
é a alteração que ocorreu com a empresa Facebook, que agora se chama Meta, com o objetivo de ampliar os horizontes de realização de todo o nosso conceito digital. Então, muita coisa vem por aí, né? Então, como é que acontece a nossa avaliação continuada? Então, nós temos as avaliações oficiais, que são as conhecidas provas, né? As avaliações formativas, que são as avaliações realizadas pelo professor, aulas práticas, enfim, as atividades virtuais e as atividades transversais, né? Então, vamos comentar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, nós temos, antes de a gente falar sobre os modelos de avaliação, é importante a gente saber que existem diferentes tipos de disciplina. Isso aí, não sei se vocês já estão cientes disso, ou já se acostumaram com isso. Mas nós temos, por exemplo, a AMI, que é a aula modelo institucional, que é uma aula que ela tem toda a sua estrutura disponível no AVA. A HAMI, que é a aula híbrida, modelo institucional, ou seja, nós temos o AVA, mas o professor alimenta com informações. Nós temos a aula modelo professor, em que o professor que alimenta todo o contexto de aula, né? E as disciplinas interativas, que são totalmente realizadas pelo portal. Neste semestre, no cronograma de aulas, eu inseri algumas disciplinas como interativas na grade de horário, por exemplo, aos sábados, ou um dia que você não tinha aula. Foi bom, por um lado, alguns alunos professores, nossa, professor, eu estou sempre fazendo aos sábados e tal, pena que não tem aula ao vivo. Agora, outros alunos ficaram um pouco confusos. Professor, eu tento acessar a aula ao sábado, mas não tem transmissão. Não tem, a disciplina é interativa mesmo, mas que bom que você se planejou para estudar no sábado. Então, a minha estratégia de que você entenda e planeje um determinado horário deu certo. Então, eu fiquei feliz, né? Às vezes, entender um pouco o modelo é importante. Se vocês tiverem dúvida, pode me questionar novamente. E como que acontece, então, a avaliação continuada? Então, a avaliação continuada, nós temos dois níveis de disciplina. A disciplina de nível 1 e a disciplina de nível 2. A disciplina de nível 1, ela tem a diferença em que o padrão mínimo, a nota mínima de avaliação oficial, são 1.500 pontos. A única diferença é que ela vai apresentar. Já a disciplina de nível 2, o mínimo de avaliação oficial de nota de pontos que você precisa alcançar são 2.500 pontos. Então, as disciplinas de nível 1, elas são disciplinas de núcleo básico, por sua vez. E as disciplinas de nível 2 são disciplinas que envolvem uma maior exigência dentro da sua formação. Um exemplo, eu sou professor da disciplina de urgência, emergência e enfermagem. Essa disciplina ela é avaliada como disciplina de nível 2. Então, o critério para aprovação mínimo em avaliações oficiais são 2.500 pontos. Então, é uma disciplina que é importante para a formação acadêmica e que ela é avaliada nesse nível. Então, essa é a justificativa, né? As avaliações oficiais, elas constam com 5.000 pontos. Então, nós temos aqui as avaliações oficiais que foram realizadas, por exemplo, a disciplina de nível 1, valia 1.000 pontos no primeiro bimestre e 4.000 pontos agora no segundo. A de nível 2 é a mesma coisa, 1.000 pontos no primeiro bimestre, 4.000 pontos no segundo. A diferença é o caráter de aprovação. Depois nós temos as avaliações formativas, né, que são as atividades realizadas pelo professor. O professor pode fazer quantas atividades forem necessárias para ele, né? Então, ele tem aqui 2.500 pontos de avaliação formativa, quando é AMI, HMI ou DI, né? Então, a modelo institucional, a aula modelo híbrida, modelo institucional e a própria disciplina interativa. Então, ela tem 2.500 pontos de avaliação formativa, que são utilizadas pela própria realização do AVA, né? Pela própria realização do AVA. E nós temos também, em seguida, as disciplinas de nível 2, que envolvem também, no caso, as disciplinas HMP, que chegam a alcançar até 3.500 pontos, que podem ser realizados, distribuídos entre os 2 bimestres, certo? As atividades virtuais, nós temos aqui a HMI com 3.000 pontos de nível 1, e no nível 2 nós temos 1.000 pontos
somente de atividades virtuais. As atividades transversais, nós temos 3.500 pontos. Como atividade transversal, nós temos o desafio nota máxima como principal elemento. A pontuação total que você pode alcançar na disciplina de nível 1 são 14.000 pontos e na de nível 2, 12.000 pontos. Eu já vou explicar como que acontece a conversão. Dúvidas até agora, pessoal? Não? Tranquilo? Professor, a reunião não seria sobre o estágio, não? O estágio a gente vai falar mais para frente. A gente vai falar de todo o caminho, né? A gente fala do estágio também. Ok. Bem, como que acontece, então, a avaliação continuada? Então, as avaliações oficiais, né? Então, as famosas provas. Então, o que nós temos? No primeiro bimestre, vocês já fizeram, né? A avaliação valendo 1.000 pontos. E no segundo bimestre, você vai fazer a avaliação valendo 4.000 pontos. O que é importante destacar? Que a disciplina interativa, a DI, ela só tem uma avaliação oficial, que vai acontecer no segundo bimestre, com valor de 5.000 pontos. Tá? Então, é um ponto importante que vocês precisam verificar. E nós temos a avaliação de proficiência. Os cachorros estão bravos aqui. Não é meu não, os cachorros. Tá? Mas continuando. Nós temos, então, aqui a avaliação de proficiência. Quais são as disciplinas que são elegíveis para avaliação de proficiência? Isso significa que 2.000 pontos acontecerão na avaliação oficial e outros 2.000 pontos acontecerão na avaliação de proficiência. Os alunos que cursam a disciplina de Seminário Integrador na Saúde da Mulher, Enfermagem na Saúde da Criança e do Adolescente, Seminário Integrador na Saúde da Criança, Seminário Integrador na Saúde da Criança matutino e noturno, né, e Urgência e Emergência em Enfermagem, estarão com avaliação de proficiência. Tá? Então, esse é um ponto importante. E, inclusive, eu até fiz um grupo para a gente fazer os comunicados necessários. Amanhã eu vou alimentar ele com informações. Então, como acontece, então, as avaliações formativas? As avaliações formativas são realizadas pelos professores, né? Então, nós temos aqui as disciplinas de primeiro bimestre e segundo bimestre. Então, no primeiro bimestre, 1.000 pontos, as HMI, de nível 1 e 2, e 1.500 pontos no segundo bimestre, que é isso que os professores estão fazendo, né? Já as disciplinas HMP, como, por exemplo, a própria disciplina de seminário, enfim, elas têm uma avaliação de 2.500 pontos aqui no segundo bimestre. Tá? E as DIs, de nível 1 e 2, 2.500 pontos no semestre todo, que compõem os pontos. Como que você calcula os pontos das DIs? Né? Das DIs, então, vocês vão ser pontuados por meio das atividades virtuais. Né? Então, as atividades virtuais, que são importantes para você pontuar, principalmente nas DIs e HMI. Então, a disciplina HMP, aquela que só tem material do professor, ela não tem atividade. Agora, as outras atividades, você consegue realizar as atividades de pré-aula, né? Geralmente tem um vídeo, tem uma leitura, pós-aula, que é um exercício, e até mesmo uma avaliação final da unidade. Então, quando você executa essas atividades, você contabiliza pontos, tanto para a disciplina de nível 1, contabilizando até 3.000 pontos, quanto para a disciplina de nível 2, contabilizando até 1.000 pontos de atividades virtuais. Isso está dentro do seu portal. O professor te orienta a realizar essas atividades. Você, com o seu engajamento, construindo continuamente. Por isso que nós utilizamos o modelo de avaliação continuada. Porque essa avaliação ela é contínua, ela é permanente. Ou seja, você estuda semanalmente e vai ganhando ponto com isso. Importante, atividades transversais. Então, primeiro, ED. Então, muito aluno ainda está devendo ED, né? Mesmo que o prazo é lá para o final do mês, no início do mês de dezembro, mas é importante que vocês realizem o ED o quanto antes, porque só de você realizar o ED,
você alcança 1.500 pontos nas disciplinas HNI e DI. E o desafio nota máxima, que eu falo tanto do desafio nota máxima, inclusive vou publicar o ranking hoje, daqui a pouco eu vou mostrar o ranking para vocês, mas vou publicar também no Instagram do curso. Então, o desafio nota máxima, que é uma plataforma de ensino adaptativo, ou seja, ele vai onde você precisa, onde você erra, ele foca para você melhorar. Né? Então, por exemplo, eu sou muito bem em urgência e emergência, mas sou ruim em centro cirúrgico, por exemplo. Então, ele vai direcionar as questões para responder sobre o centro cirúrgico, para eu aprender mais sobre aquele tema. Então, esse é um ponto de extrema relevância, porque você aprende dentro da sua necessidade. Essa plataforma de ensino adaptativo, ela apresenta como um modelo inovador de ensino e que muitas universidades que não têm desafio nota máxima sonham em ter. Por quê? Porque ela é uma plataforma de ensino adaptativo, ela consegue proporcionar uma melhoria para o aluno. E nós temos, como foi compartilhado em outros momentos, excelentes exemplos de alunos que utilizaram o desafio nota máxima para estudo e conseguiram aprovação em provas de residência, conseguiram aprovação em concursos públicos, em processos seletivos e assim por diante. Aqui ao lado nós temos, então, a representação da régua de pontuação, ou seja, não é a pontuação do que você faz no desafio que vai para o seu portal. Não é essa. Então, existe uma conversão de atividades. Então, por exemplo, aqui, 1.000 pontos compreendem 389 pontos no seu alvo. 5.000 pontos, 1.944. E o máximo, né, são 9.000 pontos, que se você fizer 9.000 pontos, você alcança 3.500 pontos. Ah, professor, eu alcancei 9.000 pontos, não vai mais pontuar, eu não vou mais fazer. Lógico que não. Por quê? Porque nós temos uma possibilidade de evoluir ainda mais. Inclusive, gostaria aqui de parabenizar neste vídeo o Michael Oliveira, a Gabriela Bombardi Brunelli e a Renata Xavier Oliveira, que tiveram um melhor desempenho nesta semana no desafio nota máxima. Então, o Michael ficou em primeiro lugar com 14.100 pontos, a Gabriele com 13.500 e a Renata com 13.400 pontos. Isso é muito legal. O número de listas que eles já responderam foram 39 listas. Olha o tanto de lista que eles fizeram. Tem aluno que não fez ainda, que está perdendo a informação, né, que está perdendo a qualidade, a experiência dentro da faculdade. Né? Eu sempre trago esse discurso, né? Vivam a faculdade, né? Aproveitem a faculdade, mas também estudem, né? Se capacitem, se tornem aptos a desenvolverem a enfermagem de excelência. Então, parabéns para vocês que alcançaram aí os 3 primeiros lugares nesta semana. Sobre a avaliação de segunda chamada, então, como ela é realizada. Então, nós temos, no caso aqui, o verdinho é o o vermelho é o que você fez, verdinho é o que você fez. Então, o vermelho não fez, verdinho fez. Então, no caso, se você perdeu a avaliação oficial 1, você só vai fazer a segunda chamada do oficial 1. Se você perdeu o oficial... Se você perdeu o oficial 1 e só fez o oficial 2, então você vai fazer o oficial 1. Se você fez oficial 1 e não fez oficial 2, você vai fazer a oficial 2 valendo 4.000 pontos, que é o ponto dela. Se você perdeu as duas, você só vai fazer oficial 2, com valor de 4.000 pontos. Não faz com valor de 5.000, faz só com valor de 4.000. Faz uma avaliação oficial, que daí seria a 2, tá? Que vale 4.000 pontos. Não alcancei, professor, não alcancei a pontuação, não deu tempo de fazer o desafio nota máxima, não consegui fazer as atividades transversais da disciplina, não consegui. Muito bem, Gabriel, parabéns aqui, ó, você acabou de entrar Acabei de falar seu nome, tá? Vou até voltar o slide para você ver aqui, ó. A Gabriele acabou de entrar aqui, ficou em segundo lugar. Parabéns, Gabriele. Pela primeira vez seu nome aparece no ranking. Continue assim. Você estimule e seja exemplo para os seus colegas. Tá ouvindo aí, Gabriele? Oi, tô sim. Muito obrigada. Que bom, que bom.
Então, o exame. Então, você foi lá, fez a prova, fez as atividades, não conseguiu se dedicar, estava com problema e tal, pandemia, né? Enfim, não conseguiu se dedicar, ficou de exame. Então, como que funciona o exame? Primeiro, você precisa alcançar um mínimo de pontuação para que você consiga realizar o exame nas avaliações, tá? Então, na avaliação de nível 1, você precisa alcançar pelo menos 1.500 pontos. E na avaliação de nível 2, pelo menos 2.500 pontos. Se você tiver nota abaixo, você não é elegível nem para o exame. Então, é reprovação direta, tá? Então, você vai fazer uma avaliação com valor de até 5.000 pontos. Então, a avaliação de exame vale 5.000 pontos. Lembrando que a média, ela é 6.000 pontos. E como que a gente calcula a média, né? Então, cada 1.000 pontos significa 1 ponto. Então, pontuação máxima que você vai alcançar para se transformar a nota em 10 são 10.000 pontos. Ah, professor, mas eu estou com 12.000 pontos. Não tem problema. Na hora de converter a nota, você vai ficar com 10. Não tem 11 no boletim, né? Não vai até 10. Então, alcançou 10.000 pontos. Isso não significa que você precisa diminuir o seu engajamento. E, pelo contrário, continuar engajado. Só que eu presto atenção a vocês, né? Vocês precisam pontuar o valor mínimo nas avaliações oficiais. Isso é indispensável para que vocês consigam passar, né, de semestre, ou seja, serem aprovados nas disciplinas. E daí eu trago para vocês aqui o cronograma das atividades. Né? O cronograma das atividades. Então, primeiro, a gente já vivenciou todo esse momento aqui, ó, de disponibilização da unidade 3, ó, daqui para cima tudo já aconteceu. Então, a unidade 3, o prazo vai vencer no dia 28/11, então, atenção, façam as atividades da unidade 3, né? Principalmente as DIs. A unidade 4 está disponível desde segunda-feira, desde o dia 1º, então vocês podem realizar já a unidade 4, o prazo também é até dia 28, e atenção, se você tem alguma disciplina interativa, a atividade discursiva tem o prazo de até dia 15/11 para ser realizado. O que eu falo para vocês? Não deixem para a última hora, tá? Não deixem para a última hora. Porque senão pode ser que aconteça de você não conseguir acessar o AVA, de ter algum problema com o seu documento que não está anexando, enfim. Então, tentem realizar e finalizar 3 dias antes, no dia 12, né? O 12 vai estar começando o feriado do dia 15. Então, façam, tentem finalizar para vocês ficarem tranquilos no feriado. Bom? E o período de avaliação da avaliação oficial das DIs no AVA, que vai ser a prova digital, ocorrerá entre 16/11 e 3/12. Então, essa avaliação oficial no AVA, lembrem-se que ela é uma avaliação que você vai agendar para fazer, né? Clicar lá nos meus agendamentos, você vai realizar. Quando você iniciar, você não consegue mudar de tela. Você tem que começar e terminar essa prova. Tá? Então, muita atenção para perder, não ter capacidade de, por exemplo, o meu computador está com bateria fraca, a internet está oscilando, está chovendo, então se programe para realizar a prova ali. A prova dura em torno de uns 60 minutos, 45 a 60 minutos. Né? Quem já fez pode até depois comentar para os colegas. E no final, as notas serão lançadas no dia 17/12, que a gente vai estar fechando o nosso semestre. TCC1. Tem aluno de TCC1 aqui? Ninguém? Ninguém de TCC. Muito bem. Então, do TCC, o que é importante destacar, hoje é dia 3 de novembro, então data final de envio é amanhã, da atividade 2. Né? E a data de envio da atividade 3 no dia 18, uma semana, poucos dias depois, né? Poucas semanas depois da data de envio da segunda atividade. Lembrando que, para você receber feedback do seu tutor, precisa enviar com 7 dias úteis de antecedência. Então, já tem que estar enviando a atividade 3 agora, para você receber feedback. Certo? No TCC2, a mesma observação. Então,
que é importante a gente destacar? Que a atividade 2 vence, então, agora, amanhã, do TCC 2, que é a construção dos capítulos 2 e 3. A atividade 3, que é a versão final do TCC, no dia 18/11, né, que é a data final de envio. O período de banca, período de envio do TCC, né, para a banca, ler, fazer a leitura de 7/11 a 26/11, e o período de realização das bancas ocorrerá conforme cronograma, que será amplamente divulgado, entre 27 de novembro e 11 de dezembro. Provavelmente será uma semana onde os professores estarão participando. Se vocês tiverem dúvidas sobre composição de banca, tempos e tal, vocês podem me questionar ao final da minha apresentação. Tá? Como eu vou consultar meus pontos, professor? Então, você vai acessar o seu AVA, né, que eu tirei o print de uma aluna, e aqui representa, então, o local onde você vai consultar os seus pontos. Então, no próprio AVA, você vai clicar na disciplina e vai aparecer aqui meus pontos. Clicou, ele vai mostrar para você todo o seu extrato de pontos, né? Aqui nós temos o extrato do aluno em questão. No portal do aluno também é possível você consultar, né, as notas. O que eu quero ressaltar com vocês um ponto? Muitas vezes vocês estão realizando e não está aparecendo o check ali, né, o verdinho, o famoso verdinho de realizar. Pode ser que não esteja, mas é sempre importante você conferir o extrato dos seus pontos. Então aqui você consegue ver, ó, o seu extrato completo. Então, se você clicar no seu extrato, você vai ver todos os pontos. Então, será que está sendo lançado? Se você fez a atividade, consultou o extrato, não foi lançado o seu ponto, às vezes demora um pouquinho para cair, mas ele cai. Né? Tem que cair ali no mínimo em 24 horas. Se ele não cair, você tem que fazer contato com a coordenação de curso, tem que me chamar e explicar. Importante que você tire print da tela, né? Registre essa informação. Bom? E o agendamento da prova digital, que vai acontecer depois do dia 15, então vocês vão estar agendando a prova digital, e tem o ícone aqui que vocês vão estar clicando e agendando, então, a prova digital, para estarem realizando, tá bom? Dúvidas até agora, pessoal? Não, professor. Tranquilo, né? Muito bem. Muito bem, eu não poderia deixar de falar para vocês sobre o avaliar. Então, nós estamos no período do avaliar. Hoje, mais de metade dos alunos do curso de enfermagem já responderam ao avaliar, o que me deixa muito contente. E, com certeza, isso vai trazer melhorias para vocês. Então, o período de realização do avaliar é de 18/10 a dia 14/11. E você acessa pelo portal digital do aluno. Então, você logou, aparece o banner do avaliar, se você ainda não fez. Correto? Vocês já fizeram isso? Já viram o banner? Sim, sim. Tá. Muito bem. Então, o que é o avaliar? Muitas vezes os alunos me perguntam, né? O que é o avaliar? Então, o avaliar, ele é uma ferramenta que nós utilizamos para avaliação institucional. Então, essa avaliação institucional ela é fundamental para que nós conseguimos, então, ter uma evolução enquanto academia, enquanto faculdade, e está inserida dentro de todos os contextos, né? De todos os contextos. Toda faculdade, toda instituição pública, privada, filantrópica, ela precisa fazer a sua autoavaliação. E o avaliar ele é ancorado em 3 pontos: a avaliação da instituição, a avaliação do curso e a avaliação da infraestrutura. Quem já respondeu, viu como que está sendo feito, né? Muito bem. Um dos instrumentos de avaliação do avaliar é o NPS, pessoal. O NPS ele é um fator muito importante para a avaliação do curso. Eu vou pedir Paulo
O Paulo, Sim. consegue tirar um print da sua tela para mim, por favor? Depois você me manda no WhatsApp. Sim. Muito bem. Obrigado, Paulo. Então, o NPS é a primeira pergunta do avaliar. Então, ele é uma metodologia que utiliza ferramentas de pesquisa e classificação para analisar o nível de visibilidade dos clientes de uma empresa. Como que o curso de enfermagem está em relação ao NPS? Então, em 2018, nós estávamos com 65%, ó, que nota boa. 2019, 31%. 2020, 12%. Ou seja, nossa tendência foi de queda. Como que analisa o NPS? Né? Então, NPS negativo está na zona crítica, de 0 a 49, zona de aperfeiçoamento, de 50 a 74, zona de qualidade, 75 a 100, zona de excelência. Hoje nós estamos na zona de aperfeiçoamento. Na minha gestão agora, na coordenação de curso, eu espero alcançar a zona de qualidade, com NPS acima de 50. Qual que é o contexto, então? Como que funciona esse NPS, né? Como que funciona isso? Então, é importante vocês saberem, né? Porque o NPS, ele é utilizado em diversos serviços, em diversos setores. Inclusive, o NPS, ele pode ser um dos itens, o NPS da instituição ou do curso pode ser um dos itens utilizados na seleção na seleção para emprego, né, na seleção de currículos. Porque um NPS alto demonstra a satisfação dos usuários, enfim. Então, o que nós temos? O que eu quero que vocês entendam? Quem promove o curso? Quem indica o seu diploma para o mercado de trabalho? Quem tem orgulho de estar cursando o curso de enfermagem da Unicamp Rondonópolis e que está evoluindo em relação a isso, sente que está crescendo? Espero que esses sejam os promotores. Quem são os promotores? Aqueles que dão a nota de 9 a 10. A professora é uma nota alta. É alta porque você está promovendo, você é a favor, você indica os seus 5 anos de graduação em uma proposta de emprego, no mercado de trabalho, enfim, você investiu esse período. Se você se sente confortável em relação a promover o seu curso, aquilo que você vivenciou, a experiência positiva que você teve, então você promove o seu curso. Sua nota é 9 e 10. Quem é neutro? Aquele que fica em cima do muro. Neutro não entra na sombra. Neutro, né, como diz aquele ditado, as pessoas neutras são as primeiras que morrem na guerra, porque está tendo tiroteio, eu não sei para que lado que eu corro, parado, tomo tiro. Né? Uma correlação ali. Então, o neutro, ele não entra ali nesse quesito, ele não entra na sombra. Mas quem são os detratores? Aquele que não indica. Aquele que vivenciou a faculdade, viu a evolução, o engajamento dos professores, viu o engajamento da infraestrutura que evoluiu, da melhoria contínua que nós apresentamos, não identificou isso, sentiu-se que o curso, eu não indico o meu diploma, eu não quero, não vejo o meu crescimento. Então, essa é uma pessoa detratora, vai proporcionar uma nota de 0 a 6. No final das contas, como que calcula, assim, por uma forma bem simples? São os promotores menos os detratores. E como que foi o nosso cenário dos últimos 2 anos? Então, nos últimos 2 anos, o que nós tivemos aqui de novo? Paulo, por favor, tira outro print da tela que deu apresentando esse histórico do NPS, por gentileza. Como que funciona, então? No ano de 2019, nós tivemos 22% de respondentes que foram detratores. Então, ou seja, quase 1/4 dos alunos não indicavam o seu diploma para o mercado de trabalho. A vantagem é que a maioria, mais do que isso, 53%, indicavam, então, o diploma para o mercado de trabalho. No contexto, o NPS do ano de 2019 foi 31%. Muito bem. 31%. No ano passado, lógico, nós tivemos inúmeras situações, que foram o problema da pandemia, a transição do presencial para o remoto, enfim.
Mas nós tivemos aqui 32%, ou seja, aumentou o número de pessoas que não indicariam a sua formação, o seu diploma no mercado de trabalho. Ou seja, se você fosse cuidar de uma pessoa, você cuidar de uma pessoa, se você perguntar qual é a NPS da sua instituição, a pessoa fala, meu NPS é 12. A pessoa, eu quero uma pessoa que tem NPS maior que 50%, porque eu sei que ela está satisfeita e que o cuidado está sendo realizado de forma qualificada. Então, essas pessoas não indicaram o curso. Né? Isso é um ponto assim, a se refletir. Né? Lógico que a gente entende que o contexto pandêmico, às vezes, influenciou. Né? Porém, 44% foram promotores. Neste ano, eu espero que vocês sejam conscientes e justos, então, da importância do NPS, né, de ser promotor do seu curso, de bater no peito e falar, eu sou enfermeiro. E entenda que a faculdade em si, nós estamos buscando proporcionar o máximo para vocês. Então, aqui nós temos o nosso histórico do ano de 2020, 12%, e do ano de 2019, com 31% de NPS, né? Espero que nesse semestre, então, vocês consigam participar de forma ativa e que engajem até mesmo os colegas, né? Às vezes o colega está falando, a faculdade isso e tal. A gente entende que existem os problemas que são pontuais. Mas e a sua formação num todo? Né? Os seus 5 anos que você vivenciou dentro da unidade, você vai indicar no mercado de trabalho ou não? Então, nós compartilhamos, né, nós, os professores, até mesmo alguns memes para vocês entenderem ali, né? Então, quem assistiu a série Round 6 lembra do primeiro desafio. Enfim, uma forma de ficar mais próximo da tecnologia em si, né? E esse segundo banner, que é muito divulgado ali nas mídias, principalmente dos grupos do WhatsApp, que traz, né, sobre a régua de promoção do curso. Então, notas 9 e 10 que vão promover. O que é importante a gente falar? Que depois da primeira pergunta, tem algumas questões que são levantadas, né? E essas questões levantadas, o que eu oriento vocês? Sejam justos nas respostas. Se tem que melhorar, tem que apontar, porque nós precisamos saber para que nós podemos melhorar a infraestrutura, política pedagógica, planejamento, até mesmo os professores. Então, sejam justos na avaliação. Mostrem o que vocês estão enxergando e o que vocês esperam que melhore. Assim, como vocês avaliam a produtividade da nossa reunião de agora? O que vocês acharam? Tem alguma pergunta? Quantas estrelas vocês dariam para esse contato com a coordenação de curso agora? E eu abro para perguntas agora de vocês. TCC, professor. O que a gente vai fazer? Quando vai ser a apresentação? Quem vai ser a banca avaliadora? Quando vai ser decidido? Então, o TCC, o período de banca, a partir do dia 27 de novembro, né? Os professores que participarão da banca são os professores, primeiro, os especialistas, né, os enfermeiros do curso. Então, não posso prometer ainda, Paulo, que serão realizadas de acordo com a área específica de cada um, que muitas vezes a gente não consegue alcançar, né? Mas a gente vai tentar direcionar para isso, eu junto com a professora Ana Keila, né, a formação das bancas. As bancas, elas vão estar disponíveis para vocês com um período de 1 semana de antecedência. Então, com 1 semana de antecedência, vocês vão estar sabendo o local, a hora e a banca que vai compor para vocês. Certo? Qual vai ser a forma de apresentação, de defesa? Nós vamos fazer presencial a apresentação, né? Via PowerPoint. O aluno terá, então, 15 minutos para fazer sua defesa, né? E serão ali realizadas até 6 defesas por período. Então, nós teremos ali, são 38 defesas, né? No curso de enfermagem só. Então, nós teremos aí uma semana bem produtiva de defesas. Mas, provavelmente, a gente vai utilizar ali a semana
entre a primeira e segunda semana do mês de dezembro, tá? Qual que é a função do preceptor? O preceptor, ele é preceptor de estágio, ele está acompanhando o estágio, ele não participa da banca. Sim, mas em relação ao estágio, qual que é a função do preceptor? Ah, sim, entendi. Vou tirar a apresentação aqui, tá? Eles não me falaram aqui. Responde no chat quantas estrelas vocês dariam para a reunião, gente. Responde aí. Vamos respondendo no chat que eu quero ver depois. O preceptor de estágio, né? Então, nós temos alunos do nono, décimo e de outros semestres, né? Aqui na reunião. Então, o preceptor ou monitor de estágio, ele é um enfermeiro, né? Especialista e com experiência na prática profissional. Então, a função do monitor de estágio é estar junto com o aluno, com grupos delimitados de alunos, então ele é responsável por um grupo de até 6 alunos, e ele vai, então, conduzir toda a atividade gerencial, atividade prática, a prática assistencial e de educação em saúde, ou seja, os 3 pilares da enfermagem, a gestão, educação e assistência, no campo de estágio. Né? Então, o monitor de estágio ele não apresenta, ele não tem a função pedagógica, né, de conduzir, de corrigir trabalho, corrigir diagnóstico situacional, enfim, essas outras situações. Então, o monitor de estágio ele acompanha a execução do estágio. Ficou claro? Ou seja, resumindo em termos leigos, ele está para nos auxiliar e observar nossas técnicas e ajudar a gente no que for necessário. Isso. E assim, eu inseri outra forma, né? Ele garante a qualidade e segurança da formação de vocês. Ele garante a qualidade e segurança da formação de vocês. Então, sem o monitor de estágio, às vezes os espaços às vezes não, as portas não se abririam, e com o monitor dentro da prática, as portas às vezes conseguem se abrir. O número de procedimentos podem aumentar, que vocês não estavam realizando, enfim, tudo isso. Sim. Certo? Mais alguma dúvida? Eu, por Pessoal do enquanto, primeiro semestre, Edna, eu sei que é do primeiro semestre. Paulo ia falar? não, obrigado. Ah, inclusive, só um pouquinho, Rosiné. O Paulo, ele é um monitor, ele é o monitor de laboratório, monitor de semiologia e semiotécnica, que a partir da semana que vem nós estaremos disponibilizando aí cronograma para vocês treinarem as suas técnicas e habilidades, tá? Beleza? Então, colhem no Paulo aí, usem e abusem do laboratório. Rosiné, quer fazer alguma pergunta? Então, como você explicou que tem a fase 1 e a fase 2, que fase que a gente está agora? Do quê? Como assim Do, faz? pelo que eu entendi, eu acho que é do semestre, Uhum. As disciplinas, tem nível são 1 das e nível... notas. Isso lá, para conseguir as notas, a fase 1 e a fase 2. Isso. Porque você pode estar cursando disciplina de nível 1 e disciplina de nível 2. Agora nós estamos entrando na unidade 4. A partir de segunda-feira nós iniciamos a unidade 4. Então, que são os últimos 3 capítulos do livro didático. Então, a minha dúvida é porque nós que entramos agora, tem várias alunas do primeiro semestre que iniciou agora, a gente consegue essa pontuação para a gente não ficar de exame logo no primeiro semestre? Isso, vocês conseguem sim. O que é importante que eu oriento vocês no primeiro semestre? Então, realizar as atividades dos professores, né? Fazer o ED e fazer as atividades do desafio nota máxima. Se você fazer o ED da unidade, só o ED ele te dá 1.500 pontos. Ou seja, você precisa alcançar só nas avaliações formativas e oficiais, mais apenas 4.500 pontos. Então,
fica bem fácil de você alcançar a aprovação. Lembrando que a média são 6.000 pontos. Então, o ED, ele ajuda demais vocês. E você não demora mais do que 2 horas para executar um ED. O desafio nota máxima também ajuda bastante, só que as listas são geradas semanalmente, tá? Então, você faz, né, tem o login no próprio portal digital do aluno e no AVA, você vai executando. Inclusive, essa semana é semana de intensivo, que vale pontuação dobrada. Então, você consegue pontuar e melhorar todas as disciplinas. No primeiro semestre, a gente só tem uma disciplina que é a HMP, que é a disciplina do professor Vinícius, que ela não consta, então, com atividade no AVA, com portal, tá? Somente atividades que o professor realiza que vai contar. Então, é importante fazer o contato com o professor para recuperar os pontos que vocês não conseguiram alcançar lá nos bimestres, no comecinho do semestre, né? Quando vocês ainda não tinham iniciado. Entendeu, sim, tudo bem. É por causa que eu estava com dúvida em relação a conseguir a pontuação ou não. Então, tem todas as chances da gente conseguir. Tem sim, Rosinéia. Igual eu falei, se você fizer o AVA, ou fazer o ED, que está disponível no AVA, fazer o desafio nota máxima e as atividades da disciplina, né, a partir do momento que estão disponíveis, lembrando que, igual a atividade de disciplina interativa, então vence agora dia 15, então tem que alcançar os prazos ali, se planejando. Mas você consegue a pontuação para aprovação, sim. Tudo bem, obrigada. Alguém mais tem alguma dúvida? Quer perguntar algo específico de estágio supervisionado? Algo que seja específico de TCC ou de alguma disciplina em questão? Se tiverem, podem levantar o questionamento. Não? Então, eu vou estar encerrando a reunião, agora já são 19 horas, vocês têm que iniciar a aula, né, e irem para a aula. Vou estar parando a gravação e, assim que possível, vou estar disponibilizando por meio do YouTube nos grupos, tá? Compartilhem com os colegas.